7 técnicas que o Thiago Brunet utiliza para ele se comunicar. O Thiago Brunet, ele começou dentro da igreja, ele começou pregando. Ele sempre gostou muito do desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, e ele passou a se aprofundar nesse assunto. Primeira técnica, o Thiago Brunet articula porque ele é do Rio, bem as palavras. Ele fala grande, ó. Ele trabalha articulação, dicção, isso é técnica vocal. Ele necessariamente fez técnica vocal? Não sei, não necessariamente, mas ele observou bastante. E quando a gente fala articulado, a nossa fala ela é clara, entende? E tem gente que se conecta com você dessa forma. E vou te contar um segredinho de comunicador, quando a gente fala mais articulado, além das nossas palavras serem mais claras, o que acontece? Se eu não estou falando rápido, eu levo mais tempo para organizar as minhas frases, as minhas palavras. E eu tenho mais tempo para pensar. Olha que engraçado, olha que interessante. Então, todo mundo que fala um pouco mais com as palavras articuladas tem mais tempo para pensar. Outro ponto, falando das palavras ainda que o Thiago Brunet faz, ele estica algumas palavras para dar ênfase. Ele escolhe algumas palavras, por exemplo, sabe o que você utiliza para beber um chazinho no frio? A caneca. E ele dá ênfase em algumas palavras. Quando a gente está falando em frente às câmeras, ou em cima de um palco, a gente não está escrevendo. No texto você bota em negrito, você faz um círculo, você põe aqui na internet, você põe uma setinha na palavra. Mas quando você está falando, quando esta palavra ela é auditiva, você ouve a palavra, então o que você precisa fazer? Destacar a palavra de uma outra forma. E como que você destaca a palavra de outra forma? Falando ela grande, esticando a palavra muitas vezes. Mas você não pode falar o tempo todo assim, porque senão perde o ritmo da sua apresentação e ao invés de destacar vai ficar uma chatice e as pessoas vão se afastar de você. Número 3 tem a ver também com a entonação das palavras dele. Ele termina as frases para cima. Olha só, eu trago a plateia para cima. Esse é um cuidado que você tem que ter. Muitas vezes a gente quer falar em público, muitas vezes você quer falar em público, e aí no dia a dia você não termina as frases. Então, vamos lá, né? Lá onde? A outra pessoa que está com você, ela completa a frase para você. Quando você está sozinho, é você que tem que completar. E aí, evite engolir o final das frases, evite engolir o final das palavras. O Thiago Brunet faz isso muito bem. Ou ele mantém na mesma linha, ou ele termina para cima. Estão comigo? Ó, para cima. Faz sentido? Para cima, tá? Isso faz com que você se conecte com a sua plateia. Número 4. Todo comunicador deve fazer perguntas para você trazer sua plateia para dentro do assunto, para dentro daquele conteúdo. É para eles que você está fazendo. Então faça perguntas. E as perguntas te dão feedback do caminho que você está seguindo. Você continua por aquele caminho, se você explica melhor, se você acelera. Então faça perguntas. O Thiago faz isso muito bem. Um dos principais recursos que ele utiliza, e esse se você não utiliza, você precisa começar a utilizar, que inclusive é tema do meu primeiro livro, que é o storytelling. O Thiago Brunet utiliza demais histórias para exemplificar aquilo que ele quer ensinar. Gente, presta atenção, a sua mensagem é feita de pessoas para pessoas. O seu produto, ele é feito para pessoas. Então, para de falar do produto. Começa a falar o que o produto faz. E o que ele faz para quem? Ele faz para pessoas, assim como seus novos clientes, assim como o seu novo público. Então, conte histórias. E o Thiago Brunet, que histórias que ele costuma contar? As dele mesmo. Ele costuma falar dos erros que ele teve e o que ele fez para superar aqueles erros, para consertar os problemas. E outro recurso que ele utiliza aqui na apresentação dele é repetir a frase até 3 vezes. Anota aí, o que ele faz muitas vezes é repetir a frase até 3 vezes. Entendeu? Repetir a frase até 3 vezes. Às vezes ele repete uma vez só e eu fiz isso aqui agora para você anotar. Por que ele repete? Porque para você anotar mentalmente aquilo que é importante. Ou às vezes ele teve um insight no meio
da fala dele, porque ele trabalha com tópicos, e esses tópicos ele vai aprofundando cada um deles. Quando ele tem um insight, é uma frase de destaque naquele conteúdo que ele está fazendo, o que ele faz? Ele repete. E o número 7, a técnica número 7 que ele utiliza, ele preza pela imagem. Ele escolhe bem as roupas, ele tem uma imagem estabelecida que ele criou um padrão de imagem e ele toma muito cuidado com isso. E agora, qual é o cuidado que você tem que tomar para não se apoiar somente na sua imagem e alimentar uma coisa ruim, que é a vaidade? Isso você tem que tomar cuidado, tá? Então eu trouxe esse ponto. A imagem é importante? Mas você não pode ser dependente dela para falar o que você precisa falar, para ensinar o que você precisa ensinar, porque senão você fica preso ao perfeccionismo. O que torna o Thiago Brunet forte é o seguinte: ele sabe quais são os princípios e valores dele. E princípio, onde está? Princípio está onde? É óbvio, mas a gente esquece. Princípio está no princípio. Princípio está no início de tudo. O que eu quero dizer com isso? Gente, ele pode falar sobre qualquer assunto, que ele sabe onde é o princípio dele. Ele sabe de onde ele sai. Ele sabe qual é o ponto de partida. Então, a partir disso, ele pode desdobrar qualquer assunto. Quando você vai falar em público, você tem claro quais são os seus princípios e valores? Quando você vai atender um cliente, você tem claro quais são os princípios e valores da sua empresa, do seu negócio? E um outro ponto, ele conseguiu aliar espiritualidade e ciência. O Thiago Brunet, por esse motivo, ele se destaca até no meio onde ele vive. Ele não é mais um pastorzinho, ele não é mais um líderzinho espiritual, não desmerecendo os outros, eu estou colocando todo mundo numa mesma massa e estou destacando ele. Entende por que ele se destaca? Porque ele é diferente. E a minha pergunta para você é: o que você tem feito de diferente para você se destacar no seu negócio? Para você se destacar na sua carreira? Você precisa fazer alguma coisa diferente. Sabe por quê? Senão você vai brigar só por preço. Você vai fazer parte de uma massa de profissionais como você. Quando você não sabe o seu diferencial, você não está vendendo valor, viu? É no valor que você ganha mais, não é no preço. E tudo começa onde? Na sua comunicação.